e a sua misericórdia para sempre. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 7:14. Deus, glória a Deus. Romanos 7:14. Amém. Romanos 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor nessa noite, mais uma vez, meu Pai, venha falar, continue falando em nosso meio, agora através da tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que esse versículo que nós acabamos de ler é o apóstolo Paulo, ele mostrando para nós a luta que ele tinha dentro de si mesmo, quando o seu homem interior lutava como o seu homem exterior, né, o homem de fora. E Paulo, ele começou a mostrar para nós, só para nós entender, essa luta que a gente tem constante. Todo crente que serve a Deus, ele tem essa luta constante entre o homem de dentro e o homem de fora. E muitas das vezes, o apóstolo Paulo, você viu que ele levou a um certo ponto, até parecendo, só para mostrar para nós que às vezes parecia que ele era até um derrotado. Ele se pôs como se fosse um derrotado, um vencido, que ele estava sendo vencido pelo pecado. Mas aquilo é só para a gente entender o efeito do assunto, porque na verdade ele não foi vencido pelo pecado. Ele é vencedor sobre o pecado, por causa de Jesus, né? Então Paulo, falando sobre isso, ele só mostrou para nós uma situação, mas ele mostrou uma saída. Através do Espírito Santo, ele mostrou que há uma saída. Existe uma saída. Muitas das vezes, irmãos, nós chegamos a certo ponto da nossa vida, principalmente aquilo que se trata do sentimento do coração do homem e da mulher, ele é muito forte. É forte demais os nossos sentimentos. E se a gente não, não buscar, como diz o remédio exato, o sentimento te vence. Como ele venceu muitos homens no passado,
e vence até hoje, vencerá muitos. Quando o Senhor Jesus, ele falou assim, que a vida do ser humano, ela não consiste naquilo que ele possui. Jesus estava mostrando que o sentimento do ser humano é mais forte do que tudo que ele possui. Tudo. Você pode ser o homem mais rico do mundo, um homem que tem dinheiro para jogar fora, mas se o seu sentimento está abalado, toda a sua riqueza não vale nada. Você é o homem mais derrotado da terra. Você pode ser a pessoa mais bonita que existe nessa terra. Como diz, que todo mundo olha para você e fala, mas que beleza. Mas se o seu sentimento foi abalado, a sua beleza não é nada. Nada nesse mundo. Então é por isso que Jesus falou assim, a nossa vida, ela não consiste naquilo que nós possuímos, mas naquilo que nós somos. Os irmãos sabem a história de Paulo, de Saulo, que até quando ele chegou, que ele começou a sua caminhada desde 12 anos de idade, desde menino, logo seus pais, querendo que Paulo fosse um grande homem, um homem estudado, um homem inteligente dentro das Escrituras. Não estava caçando que ele fosse um médico, alguma coisa, não. Queria que ele fosse um doutor, mas da Bíblia, falando a nossa linguagem, as Escrituras do passado. E você observa que a intenção da sua mãe, a intenção dos seus pais, era de alcançar Deus. Mas foi a única coisa que Paulo não conseguiu alcançar, foi Deus. Porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel não podia dar para Paulo a revelação do Espírito Santo, porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele tinha muita sabedoria, inteligência, mas não tinha poder, não tinha Espírito Santo, não podia dar a Paulo. Mas não quer dizer que Deus desprezou o desejo do seu pai e da sua mãe, ao contrário. Já que o seu pai e sua mãe, porém, queria algo bom para Paulo, mas ela levou ele para o caminho errado. Mas Deus tinha um caminho certo para Paulo. Um caminho onde ele poderia realmente encontrar a verdade e ser realmente um doutor, mas do Espírito. E nós observamos, só estou mostrando esse ponto para você entender. Só que todo esse momento de Paulo, que ele entrou e ele se tornou um grande homem, um doutor na lei. E ele não era só uma pessoa que sabia falar muito bem, era uma pessoa zelosa, acreditava no que ele falava. Só que ele nunca teve a revelação. O mais importante dele, que ele nunca conseguiu entender que dentro dele existia dois homens. Ele nunca entendeu. Ele só achava que existia um homem dentro dele. E por isso ele lutava, ele pelejava, ele perseguiu o povo de Deus, o que não era daquilo, ele rejeitava tudo aquilo e se tornou um grande homem. Porém, ele só conheceu que dentro dele havia dois homens, e o que ele não entendeu, que tudo que ele fazia, ele só alimentava o de fora, mas o de dentro estava morto dentro dele, que é o espiritual. O carnal estava bem. É o que nós vemos o ser humano hoje. Quantas pessoas honestas, quantas pessoas de famílias, de boa família, pessoas que gostam das coisas certas, e eles passam a vida toda e sempre acreditando, não, mas eu acredito em Deus. Deus faz muita coisa para mim, Deus me livra, Deus daquilo. Mas você ainda nunca entendeu que o único homem que você tem alimentado toda a sua vida é o homem de fora. É o homem de fora. E esse homem de fora,
ele é bonito, a aparência dos homens, mas ele não é visto a aparência de Deus. Ele não é visto por Deus, porque ele é o homem de fora, o de dentro está morto. E Paulo não sabia disso. Mas a partir do momento que Paulo, quando ele cai no caminho de Damasco, se converte ao Evangelho, e o Espírito Santo entra dentro de Paulo, então naquele dia Paulo começou a perceber que dentro dele havia dois homens. Não era só um, era dois. E na hora que ele começou a discernir que havia dois homens, ele falou, espera aí, o de fora é o homem que eu tenho vivido, é o homem que persegue, é o homem que afronta, é o homem soberbo, é o homem que acha que é melhor do que todos. Eu tenho alimentado esse homem a vida toda, mas eu entendi que existe um outro homem dentro de mim, um homem sincero, um homem que ama a Deus, um homem que anda com Deus, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que sente prazer nas coisas de Deus. Esse homem estava morto, mas agora eu entendi como é que eu vou fazer para vencer. É o seguinte, com o homem de fora eu aplico a lei, mas com o homem de dentro eu recebo o Espírito e a lei do Espírito na minha vida. Aleluia! Com o de fora é a lei da carne. Não toca, não faça, não faz isso, não passa ali, não pega isso, não come isso, não veste isso. Não, esse é o homem de fora. Mas do homem de dentro é o contrário, é gozo, é poder, é unção, é Espírito Santo, é consagração, é vitória. É Deus falando e nós ouvindo. É isso que Paulo estava dizendo. Mas ele descobriu depois que ele conheceu a verdade. Ele falou muito dela, porém nunca conheceu ela. Ele falava dela. A gente fica olhando os discursos de Paulo, pelo Espírito Santo, nas suas cartas, e a gente pensa assim, não, isso aqui Paulo só está pregando depois que ele aceitou a fé. Ao contrário. Esse discurso ele já tinha desde 12 anos de idade. Estou falando 12 anos, mas quando criança, né? Desde criança ele já tinha os discursos. Ele já sabia falar bem. Só não sabia falar na unção do Espírito Santo. Mas ele falava bem. Entenderam? Dentro de nós, irmãos, existe dois homens. Por que muitas das vezes você tem tanta facilidade para as coisas terrenas? Olha como você é esforçado. Quando se trata das coisas de fora, você é esforçado. Presta atenção para você ver. Você vai trabalhar, não é? Olha o esforço que você faz. Você levanta cedo. É difícil você perder um dia de trabalho, não é? Às vezes vai até doente. Está caindo chuva de canivete. E você abre o som, arruma um guarda-chuva de ferro e vai. Não é isso? Você vai. Vai ter uma festinha lá na casa do fulano, do cicrano. Lá, daqui 3 horas de viagem. Você vai. A festinha vai acabar 1h da madrugada. Você vai levantar 5 horas da manhã para você ir trabalhar. Mas não tem problema. Dá para ir. Entenderam? Não tem problema. E muitas das vezes a gente vai simplesmente para ter uma alegria momentânea. Uma alegria momentânea, sabe como é que é essa alegria? Que você só sente lá. Ao que você entra no carro para vir embora, você já começa a pensar, puxa vida, minha vida está arrasada. Já reparou? Mas quando se trata daquilo que é de Deus, você já viu a dificuldade que a gente tem? Já viu a dificuldade que a gente tem nas coisas de Deus? E essa dificuldade, não é quando a gente ainda está começando, não. Essa dificuldade é toda a vida. Você pode estar 30 anos na igreja, ser o crente mais abençoado que existe, cheio do Espírito Santo, que você sempre tem dificuldade para aquilo que é de Deus. Sempre tem. Você tem que lutar
para fazer o que é de Deus, para alimentar o homem de dentro. Mas para o homem de fora é tudo mais fácil. Tudo mais fácil, já reparou? E a gente passa a vida toda, e só que a gente só não entende uma coisa, que o homem de fora, ele pode dar para nós uma alegria passageira. Mas a alegria que permanece para sempre, ela está no homem de dentro. A alegria que permanece para sempre. Ela, na verdade, é um gozo. Você já reparou que quando você começa a encher e sentir no seu coração essa glória, esse poder da sua palavra, esse poder do evangelho, e você começa a sentir dentro da sua alma, você sente um gozo, que muitas das vezes do lado de fora está tudo desmoronando, e de repente você olha para um lado e olha para o outro, e você não vê saída para o lado de fora, mas dentro de você tem um gozo muito grande, e uma certeza que você vai vencer. Essa está do lado de dentro. E muitas das vezes do lado de fora, quando você não permite que o homem de dentro vença, o que acontece quando ela vem do lado de fora? A gente só pensa em derrota. Agora eu caí numa situação tão complicada que eu não consigo sair mais. E o diabo vem e ainda fala, realmente, dessa vez você não vai sair fora não. Agora você vai cair do cavalo. Mas o homem de dentro, pelo Espírito Santo, ele começa a dizer, o trem pode estar tudo feio do lado de fora, situação muito complicada, mas pelo Espírito Santo dentro do homem, ele começa a dizer, continua que você consegue. Luta que você vai vencer. Luta que você vai ser liberto. Se você continuar, você vai ser liberto. Esse demônio levantou, vai cair. Está dentro do homem. E muitas das vezes nós precisamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, entender esse mistério. Entender o mistério. Às vezes a gente fica até dentro da igreja pentecostal. Uma igreja de doutrina. Você está fazendo tudo dentro da doutrina. Mas já reparou que o único homem que está dentro da igreja é só o de fora? Como foi o ensinamento terça-feira? É o de fora. É o de fora. Que canta bonito, que prega bonito, que ora bonito. Aleluia. Só não tem poder. Só não tem unção. Só não consegue ver além. Só não consegue ver o reino. Mas os que estão do lado de dentro, é o contrário. Ele vê o reino. E o que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós não buscamos o reino de Deus para as coisas serem acrescentadas. Nós buscamos o Senhor porque amamos a Deus. E Deus acrescenta para nós as outras coisas. Aquilo que precisa. O que precisa, irmãos. Porque o que não precisa, na verdade, irmãos, é só tropeço para a nossa vida. É mais um mal para nos atrapalhar a servir a Deus. É aquilo que precisa. Aleluia. E nós precisamos dessa glória. A Bíblia mostra para nós, quando o próprio apóstolo Paulo, e o desejo de Deus é esse, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E Cristo não está do lado de fora. Jesus não está pendurado no nosso pescoço, nem tatuado na nossa carne. Ao contrário, Jesus está na nossa alma, Ele está no nosso espírito, Ele está em nós. Aleluia! Nós não somos aquele que tatuamos Ele fora do nosso corpo, mas somos a sua imagem. Diz a Bíblia que nós somos a imagem de Cristo, e Ele é a imagem de Deus, porque Ele está em nós.
Então, quando olha para mim, vê Jesus. Quando olha para você, vê Jesus. Tem Jesus aí? Tem Jesus aí? Eles estão vendo Jesus na tua vida. Aleluia. Porque já vencemos o homem de fora. A cada dia, irmão, esse homem tem que ser morto. Esse homem que está do lado de fora, a tendência dele é só carnal. Só que o pecado que está do lado de fora, irmãos, ele nos traz muita dor. A pessoa que não percebe, ele traz dor demais, muito sofrimento, muita alegria falsa. Você ri de manhã e uma decepção de tarde. Parece que tudo vai dar certo, está tudo despencando no outro dia. Oh, irmão, mas quando está dentro de nós, o homem de dentro revestido pelo poder de Deus, Paulo é um exemplo nato disso. Um homem de dentro, ele viveu os dois homens. E a Bíblia mostra para nós que você vê a diferença. O primeiro homem era só sabedoria humana, mas o segundo homem era a revelação do Espírito Santo. É a revelação, é a verdadeira sabedoria. Que nós possamos, irmãos, e muitas das vezes nós não conseguimos libertar de muitas coisas, é porque só o nosso homem de fora que está vivendo, só ele que está sendo alimentado. Nós não temos alimentado de dentro, porque é o de dentro que liberta, é o de dentro que consegue a libertação, é o de dentro. Porque quando você morre para o mundo, quando o de fora não é alimentado, o de dentro está vivo, acontece como Paulo: não mais vivo eu. Não vive mais o de fora, mas Cristo vive em mim. Aí a libertação vai embora, os males vão embora, aquilo que nos prende vai embora, a dificuldade de servir a Deus vai embora. A dificuldade de andar na doutrina de Jesus vai tudo embora. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aquela paz constante. Nós vemos que a Bíblia fala que quando os apóstolos, me parece que é Paulo e Silas, eles foram presos. E a Bíblia fala que eles tomaram um couro a noite toda, apanhando por causa do evangelho de Jesus, e muitos discípulos também apanharam por causa do evangelho de Jesus, mas naquela noite, a Bíblia fala que eles com os lombos ardendo de tanto tomar chicotada, mas eles começaram a cantar para louvar a Deus. Ué, era para ele estar reclamando de Deus, é para ele estar xingando, como muitos fazem. Eles foi cantar. Mas a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que muitos daqueles que seguiam Jesus, que seguiam os apóstolos, na doutrina dos apóstolos, quando eles tomaram o primeiro couro, a Bíblia fala que eles se alegraram, porque eles tiveram a oportunidade de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Isso é o homem de dentro. Porque o homem de fora, ele não quer sofrimento, e é o que mais sofre. Quando o homem da carne é o que mais sofre, ele não quer sofrer, ele só quer aquilo que é o melhor, mas é o que mais sofre na verdade. Porque ele não pode alcançar a glória, mas o de dentro ele consegue alcançar a glória. Então que nós, irmãos, nessa noite, venhamos alimentar aquilo que é de dentro. Vamos usar a sabedoria que Paulo usou. Nós precisamos dos dois, não precisamos? É a nossa carne e o nosso espírito. Não precisamos? Precisamos da carne. Ela vai continuar. Mas para a nossa carne, coloca a lei da carne. Não toca, não faça. Mas o nosso espírito, a lei do espírito. E a Bíblia fala que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde tem o Espírito do Senhor. Um dia um irmão, ele contou esse testemunho que ele contou, e eu achei muito bonito. Ele falou que um professor chamou todos os seus alunos para
que desenhava, de fazer desenhos, né, que estava aprendendo a desenhar. E ele chamou os seus alunos e diz assim: olha, eu queria que vocês fizessem um desenho, que vocês pensassem, o que você achar legal, faz um desenho para mim simbolizando a paz. Aí cada um fez um desenho, um fez de um jeito, outro fez de outro, um fez um mar, um sol aparecendo, e aquela, né, aquele mar muito bonito, aquela plantação, cada um fez um desenho, tudo simbolizando a paz. Mas um camarada, ele fez um desenho, ele fez um mar agitado com as ondas bem altas, e no meio do mar tinha uma rocha, e dentro da rocha havia um buraco, e dentro do buraco uma pombinha, aquela pombinha tranquila, serena, aquela rocha no meio do mar, e o mar revoltado, com as ondas jogando para cima, e aquela pombinha tranquila. Aí ele chamou, ele veio, viu todo o professor, viu todos os desenhos, e chamou, vai só, não entendi seu desenho, eu falei para você falar de paz, você coloca o mar agitado, e uma pombinha lá dentro. Ele disse, isso que é a paz, porque todo o mar estava agitado, mas aquela pombinha que estava lá dentro, ela tinha paz, porque ela estava dentro de uma rocha. Ela não podia ser atingida. Ela estava protegida por uma rocha. E assim é nós, irmãos. Nós só temos paz quando estamos protegidos por essa rocha. E essa rocha é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar.